E hoje eu trago um tema que para mim é um dos maiores aceleradores da ressignificação das emoções, que é o desapego. E aí, quando eu falo de desapego, é difícil falar só de desapego sem trazer essa percepção do apego. Então, o apego, ele é uma necessidade excessiva, exagerada de manter as coisas, as pessoas, as ideias, as situações no presente. É uma dificuldade de soltar, é uma dificuldade de deixar. De deixar fluir, de deixar esse fluxo acontecer verdadeiramente. Então, muitas pessoas são apegadas a muitas coisas, não só a objetos, mas também a pessoas, apegada à dor, apegada ao sofrimento, apegada a várias, inúmeras coisas que talvez eu não consiga nem identificar ou citar. E o apego, ele nos mantém refém da vida, porque eu fico muito preocupada em manter tudo muito próximo, que você acaba tornando o teu dia a dia mais pesado e acaba tornando a tua vida muito mais pesada. Então, quando eu falo de desapego, eu falo do quê? A minha intenção é falar do quê, né? É falar que o ideal é que nós fôssemos preparados e que a gente pudesse se preparar também, se ainda não está preparado, para aceitar as mudanças, as transformações que vão acontecendo na nossa vida e na nossa história, no nosso cotidiano. A mudança de emprego, ou a mudança de casa, ou trocar o carro, ou o término do relacionamento, ou mesmo a troca de trabalho e o mais importante de tudo, a morte. A nossa vida, ela vai passando por perdas, por dores e por sofrimentos. Porém, quando você trabalha dentro de você o desapego no sentido de, ok, isso aconteceu, mas passou. Você torna a tua vida mais leve e mais confortável. Quando você fica apegado e quer que o passado volte, seja um passado bom ou um passado ruim, digamos assim, você necessariamente entra num processo de dor e de sofrimento. Então, quando eu digo para vocês, para que a gente possa trabalhar o apego, a palavra desapego, para mim, ela passa por um contexto de crescimento pessoal. O desapego é um valor interno muito precioso que todos nós devemos aprender e devemos desenvolver se a gente ainda não tem. O conceito de desapego é saber amar, apreciar, se envolver nos relacionamentos e nas situações com uma visão equilibrada e saudável, se liberando dos excessos que prendem. Então não passa pelo processo da prisão, muito pelo contrário, passa pela liberdade emocional, pela liberdade das situações, das pessoas, enfim. Liberação emocional é viver honestamente com as necessidades que a gente tem no momento só. Não ficar carregando o passado como um fardo pesado ou tentando trazer aquele passado para o presente a qualquer custo. Ai, Manoele, então você está me dizendo que eu não devo me apegar a ninguém, que eu não devo me apegar às pessoas, que eu preciso ser sempre livre, eu preciso ser sempre desapegada. Isso não é o que eu estou falando de desapego como acelerador do nosso processo. Porque quando você pensa no desapego de maneira tóxica, são aquelas pessoas que às vezes são frias e egoístas. Então, o desapego que eu estou tratando aqui, que eu estou trazendo aqui, não é um desapego de frieza e egoísmo. Não é um desapego de não se envolver,
Porque existem pessoas que têm essa incapacidade de se envolver afetivamente com as pessoas. Essas pessoas, elas não são desapegadas, elas são, na verdade, traumatizadas. Então, se você é uma pessoa que é desapegada em excesso, se você tem dificuldade de sentir, de se conectar com as pessoas, isso é um desapego tóxico. O que eu estou trazendo como um acelerador do processo de ressignificação emocional é o desapego onde você solta e libera o passado. Tudo aquilo que causou desconforto para você dentro da tua história, dentro do teu processo de vivência emocional. E por que o desapego é um acelerador do nosso processo de ressignificação emocional? Porque quando você aceita que tudo tem um tempo e que a vida é feita de fluxos, né? Então de ciclos, que existe um ciclo que começa e termina. O ciclo começa e termina. Isso são com pessoas, isso são com objetos, isso são com relações de trabalho, relações afetivas, até mesmo com a casa, com o carro. Tudo tem um ciclo que começa e termina. E para que você entenda com mais clareza o que eu estou querendo te dizer, eu vou pedir para que você perceba essa xícara. Não se ela tá meio cheia ou meio vazia, mas essa xícara. Quanto pesa essa xícara que tem café aqui dentro? Vai pesar uns, sei lá, umas 200 gramas, não sei se pesa tudo isso, não sou muito boa em cálculos, mas tudo bem, varia de 100 a 200 gramas aí essa xícara. Se eu segurar essa xícara por 1 minuto, não vai acontecer nada, tá tudo bem, 1 minuto eu seguro com tranquilidade essa xícara. Se eu precisar ficar segurando essa xícara por 1 hora, meu braço vai começar a doer. E se eu precisar ficar segurando essa xícara por 1 dia, muito provavelmente o meu braço vai ficar amortecido e até mesmo paralisado. Perceba que em 1 minuto, em 1 hora e 1 dia, a xícara era a mesma, mas o meu corpo sentiu o peso de maneira diferente. Então, o que isso tem a ver com o processo de ressignificar emoções? Se você não ressignifica as tuas emoções por 1 minuto, está tudo bem. Se você não se autoriza a soltar essas emoções por 1 hora, já começa a sentir um desconforto no corpo. Se você não solta a emoção por 1 dia, o corpo já começa a sinalizar que tem algo errado. E aí, tem muitas pessoas que ficam segurando a xícara emocional por semanas, por meses, por anos. E tem gente que segura pela vida toda. Então, o desapego é justamente o quê? É soltar a xícara, é soltar aquele processo emocional. Ah, mas teve uma situação que aconteceu lá na minha infância que foi muito difícil porque eu fui abusada, porque eu fui desrespeitada, porque eu fui abandonada, porque eu fui rejeitada. E tudo vale para o masculino também. Há quantos anos você está segurando essa xícara? Há quantos anos você está com esse peso? O teu braço já está, não sei nem se existe, se o teu corpo tem consciência desse braço ainda. Mas você está ali, segurando. E às vezes está esperando que alguém venha dizer: Manoele, eu pego essa xícara para você. Mas, gente, isso não vai acontecer. Se você, dentro da tua escolha, não quiser soltar emocionalmente aquilo que te machuca internamente, ninguém vai poder fazer isso por você. Porque a xícara emocional, quem constrói é você. E é você que escolhe ficar segurando. Então, por isso que o desapego é justamente o processo de um acelerador dentro desse processo de ressignificação. A gente pode até pensar que o desapego, ele é um processo de ressignificação.
Porque a partir do momento que você entende e que você decide que você já não quer mais ficar com aquela emoção tóxica na tua história, você vai fazer esse processo de ressignificação e automaticamente você vai soltar a xícara. Automaticamente você vai soltar aquela emoção dolorosa. Então, o que eu vejo, né? Trazendo um exemplo mais prático, talvez, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Ah, terminou um relacionamento. Faz, sei lá, 7 meses que terminou o relacionamento. Mas você ainda fica lembrando. Ai, mas quando eu tava com o fulano ou com a fulana, a minha vida era assim. Ai, mas olha, eu até já tô em outro relacionamento, mas aquele meu outro namorado, aquela minha outra namorada, eram muito melhores do que esse que eu tenho agora. Você percebe que a pessoa saiu fisicamente do relacionamento, mas emocionalmente ela ainda não entrou em outro, porque a pessoa ainda não está olhando para a relação, não está olhando para aquela pessoa que está na frente, na tua frente. Ela está olhando ainda para o passado e fazendo comparações, percebe? E esse é o grande desafio que as pessoas têm. Eu estou citando relacionamento, mas eu estou falando também de emprego. Ah, porque o outro emprego sempre... Vocês já viram aquela máxima do que a gente só dá valor quando perdeu? Então, nesse processo de apego, é mais ou menos isso. Tá no emprego, não valoriza. Tá no relacionamento, não valoriza. Tá na casa, não valoriza. Sei lá onde mais você está, não dá valor. Perdeu, nossa... Eu começo a olhar tudo aquilo que é bom. Está na relação, está no emprego, está, enfim, na casa, no carro, enfim. Só vê defeito. Aí depois vai para outra relação, vai para outro trabalho, para outro carro, para outra casa. Nossa, mas aquele era tão bom. Ah, lá eu me sentia assim, lá eu me sentia assado, lá eu me sentia tão bem. E agora eu não me sinto. E aí o que é isso? Quando eu fico olhando para o passado e comparando o que era melhor, o que era pior, isso é apego. Quando o desapego é saudável, eu olho para a minha relação anterior, eu olho para minha casa anterior, eu olho para o meu emprego anterior e eu sou grata por tudo aquilo que vivi, aprendo as lições que preciso aprender, então os erros, as dificuldades, eu aprendo as lições, mas quando eu honro e agradeço o meu passado e aprendo as lições, eu consigo soltar e deixar o passado no passado para eu poder olhar para esse novo relacionamento que chega, para esse novo emprego que chega, para essa nova casa, para esse novo carro, para essa nova vida que eu vou construir a partir dessa minha mudança. Vocês conseguem compreender com que nível de maturidade e de leveza a gente pode fazer as coisas? Porque é justamente esse o processo. É você, dentro do teu sentir, poder largar o copo. Porque quando você termina um relacionamento, mas fica lembrando, fica trazendo, seja a dor ou seja a alegria daquele relacionamento passado, você está segurando a xícara. Quando você entende, aprende, agradece e você se volta para o novo relacionamento, você solta a xícara dentro dessa metáfora da ressignificação das emoções. E o mesmo pode acontecer, por exemplo, né, com situações emocionais mesmo, do passado. Porque a gente fica apegado não só àquilo que foi ruim. Às vezes a gente fica apegado ao que foi bom e aí não consegue se autorizar a viver algo melhor. Por quê?
Ah, eu fui tão feliz naquele lugar, né? Naquela casa. Fui tão feliz, aquela casa da infância me trouxe tanto conforto. Era tão bom sentir o cheirinho do pão saindo do forno, quentinho. E agora eu moro num apartamento que não tem o cheiro da terra, que não tem o cheiro do verde. Só que aí você fica tão apegada àquela casa, aquela sensação toda gostosa, que você não se autoriza a ver a beleza que tem, por exemplo, morar num apartamento. Que tem, por exemplo, viver numa cidade. E aqui eu poderia citar vários exemplos. O meu objetivo com esses exemplos é que vocês possam entender que você pode trazer do passado tanto esse apego positivo quanto esse apego negativo. O negativo te causa dor e sofrimento. Você fica ali carregando o passado como se fosse um fardo pesadinho. E o sentimento bom que você fica apegado no passado, ele te impede de você viver algo melhor ainda no teu presente e também construir um futuro diferente. E quando eu falo sobre isso, sobre essa coisa do desapego, muitas pessoas me perguntam assim: tá, Emanuele, mas aí, como é que eu classifico, como é que eu diferencio desapego de egoísmo? E a resposta é muito simples. O egoísmo é você fazer só e única e exclusivamente pensando em você, pensando no teu umbigo. É você achar que tudo tem que acontecer do jeito que você quer que aconteça. E o desapego é justamente o quê? É você conseguir entender que você tem um planejamento, que você pode se organizar, mas que você, dentro da tua tomada de decisão, você pode fazer a escolha de viver o presente e deixar o passado no passado. Porque aprender a desapegar, a soltar, é um grande segredo e um saudável segredo para que você se coloque em primeiro lugar. Então eu não gosto muito de usar a palavra egoísmo. Por quê? Porque necessariamente o egoísmo ele leva a um processo de um conceito negativo, digamos assim, né? E eu gosto de usar, na verdade, a palavra autorrespeito. Então você vai olhar para você, você vai sentir, vai conseguir olhar efetivamente para aquilo que você está sentindo dentro de você, vai soltar aquilo que já não serve mais e vai seguir a tua vida. Se o outro validar ou se o outro não validar, literalmente o problema é do outro. Porque se a pessoa está na dor e no sofrimento e você não quer viver isso, você não quer mais passar por isso, por que você precisa ficar na dor e no sofrimento do outro? E isso vale também, gente, para coisas, para objetos, né? Tem muitas pessoas que são acumuladoras de objetos, de coisas, de roupas, né? De coisas que parecem até sem importância. Tudo isso passa por um processo de padrão. Se você é apegada à roupa, ao objeto, à mensagem, à foto, você necessariamente vai ser apegado a pessoas, a situações. E olha para você, será que você está apegado à dor, ao sofrimento? Porque isso também é um padrão de funcionamento. Se você estiver apegado à dor e ao sofrimento, você está segurando a xícara. E há quanto tempo você está apegado a essa dor e esse sofrimento? Há quanto tempo esse sofrimento começou a acontecer dentro de você? E você solta ou você segura? Porque tudo passa pelo padrão de funcionamento do cérebro. É um padrão. Então, se você é apegado a roupa, a sapato, tem um monte de gente que é apegado a sapato, apegado a livro. Essa eu preciso levantar a mão, porque os meus livros eu tenho um certo apego com eles. Ontem ainda estava olhando lá
no meu armário, na minha bibliotecazinha. Vocês veem que tem livro aqui também, tem livro lá em casa, tem uma biblioteca. E eu tava olhando, eu falei, nossa, tem alguns livros aqui que eu posso liberar, que eu posso dar, que eu posso fazer circular, porque eu não tô circulando só os livros, eu não tô circulando só aquela sensação, aquele objeto. Eu tô também desapegando de sensações. Eu estou soltando algumas lembranças. Eu tenho livros lá da faculdade ainda. Naquela situação do, mas quem sabe um dia eu vou precisar. E eu olhei ontem verdadeiramente para aqueles livros e pensei, eu não preciso. Eu posso doar, eu posso desapegar. Tem muitos alunos talvez que precisem das bíblias, né, da psicologia. Então, é isso que você precisa olhar. É isso que você precisa necessariamente validar internamente. Por que você tem esse apego? Por que você precisa manter tudo muito perto, tudo muito próximo de você? Todo excesso demonstra uma falta. Então, é justamente sobre isso que eu gostaria que vocês pudessem pensar quando se fala em desapego. É o desapego do quê? De tudo aquilo que já está no passado. Seja positivo ou não positivo, ou negativo. E tudo passa por um processo de crença. Porque quando eu penso que é muito difícil, quando eu penso que é muito pesado, quando eu dificulto o processo internamente e necessariamente, o teu cérebro ele vai querer evitar a dor e evitar o sofrimento. Porém, você pode necessariamente tornar tudo um processo leve, tornar tudo um processo saudável. Desde que você entenda que você não quer mais ficar segurando o peso verdadeiramente desse processo de manter o passado no presente. Então, quando você faz isso, qual que é o jeito errado de se liberar ou de se desapegar dessas coisas, dessas emoções e dessas sensações todas, né? A prática do desapego não é você abrir mão de tudo e você não ter conexão com as coisas, com as pessoas. Tá tudo bem gostar de sapato, tá tudo bem gostar de roupas, tá tudo bem gostar de livros. O problema é quando você sofre quando tem que soltar. Tá tudo bem você passar por todo esse processo desse apego gostoso, desse apego saudável, digamos assim. Agora, o que é o problema? Quando o apego ele se torna um processo de amarra. Osho é um grande mestre indiano, um grande mestre espiritual, e o Osho ele faz uma definição muito bonita da diferença entre apego e amor, porque assim como ele, eu acredito que nós viemos aqui nesse planeta para transbordar amor, só que o amor é muitas vezes confundido com o apego. Então, o amor, ele solta, o amor liberta. O apego, ele destrói o amor, porque ele quer sufocar, ele quer prender. O apego, ele causa dor, sofrimento na nossa vida. E o apego e o amor, ele causa essa liberdade, essa leveza, esse conforto. O apego, ele causa o sofrimento e ele torna as coisas limitadas. Agora, o amor é entrega, é leveza. O apego é a possessividade. O amor é a liberdade, é deixar livre. Então, quando você ama algo, quando você ama alguém, você simplesmente diz, deixa livre. Agora, o apego
o que o apego faz? Ele diz: você é meu, eu te possuo, você é minha, é quase como se fosse minha propriedade. Pelo apego existem guerras, pelo amor existe esse processo bonito de deixar livre. Tem uma metáforazinha que eu não lembro exatamente quem falou, mas fala, né? Quando você gosta de uma rosa, você corta e pega ela para você. Quando você ama uma rosa, você deixa ela no lugar dela. Por quê? Porque ela está embelezando. Então, o desapego ele passa justamente por esse processo de liberdade. Vamos lá agora para as 4 leis do desapego e depois para a tarefinha para vocês fazerem de desapegar. Quais que são as 4 leis do desapego então? Como é que você pode, qual que é o jeito certo de trabalhar efetivamente esse desapego? Primeira lei do desapego é que você é responsável por você mesmo. Eu sei que quem me assiste, quem me escuta, deve estar quase cansado de me ouvir falando em autorresponsabilidade. Mas eu volto e torno a trazer esse conceito de autorresponsabilidade. Porque sim, primeira lei, você é responsável por si mesmo. Então você é o arquiteto da tua vida, você é o motorista do teu carro. Ontem a gente estava falando sobre vitimização. Você é o motorista do teu carro e você precisa entregar para você o amor, a segurança, o carinho, o afeto, aquilo que te falta. Para de olhar para o outro e esperar que o outro faça isso por você. Para de deixar a tua vida na mão do outro. Você tem a oportunidade de ser e fazer diferente a partir desse momento. E se você quiser ser e fazer diferente, você precisa olhar para dentro e dizer, tá, o que me falta, o que me impede para eu ser a autora verdadeira da minha história. E aí você começa, passo a passo, porque ninguém vai vir tirar a xícara da tua mão. Se você não escolher tirar essa xícara, se você não escolher desapegar e soltar aquilo tudo do passado, você necessariamente não vai conseguir se conectar com o mais profundo e o mais saudável de você. Segunda lei do desapego: viva o presente. Assuma e aceite a tua realidade. O que passou na tua história já passou. Se foi bom, se foi ruim, já passou. Viver o conto de fadas do passado não vai resolver a tua vida, não vai resolver a tua história e não vai trazer efetivamente aquele passado de volta. Então, viver o presente e aceitar a realidade que estamos vivendo é a melhor estratégia. Quando você aceita o presente, quando você vive o presente, você nem se preocupa com o passado, mas também, José Gilson, não se preocupa com o futuro. Porque quando você vive o presente, você se libera para viver a intensidade maior e mais profunda daquilo que você está sentindo nesse momento. Quando você está vivendo o presente, você está desfrutando. Como é que você consegue ser feliz olhando para o passado? Mas também, como você consegue ser feliz se você está o tempo inteiro olhando para o futuro? A alegria está aqui, agora, no momento presente. Quanto mais presente você estiver para você, nesse momento, mais fácil vai ser de você sentir as alegrias e as conquistas do presente. Porque senão você vai ficar o tempo inteiro olhando para frente, olhando para o futuro, esquecendo de viver o que está saudável, o que está bonito aqui. Porque a felicidade é o caminho e não o ponto de chegada.
Se você esperar para ser feliz quando você pagar a tua casa, quando você comprar a tua casa, quando você tiver trocado de carro, quando você conseguir atingir aquilo, você vai estar com outra meta. Só que aí você esqueceu de viver o período, o caminho, porque esse é o desfrutar, esse é o sentir saudável. O futuro vai ser construído. O passado já passou. O que você tem efetivamente nesse momento? O presente. E por isso é chamado de presente. Você está utilizando, você está desfrutando do presente que você recebe todos os dias? Porque quando você abre o olho pela manhã, é como se você recebesse um presente. E esse presente você abre e desfruta dele? Ou você guarda ele do ladinho e diz, não, amanhã eu vou ver, porque amanhã eu vou estar me sentindo mais feliz, então amanhã eu abro esse presente. Me conta, quem consegue fazer isso? Eu não consigo. Se eu tenho um presente, eu quero logo abrir, e logo quero sentir, logo quero viver aquilo. Então, olha para o teu presente, olha para o teu dia de hoje, olha para esse momento e só se compromete de fazer esse dia o melhor dia que pode ser. Agora, amanhã é outro dia, amanhã é outro presente. E aí você também olha para aquele presente e escolhe se você quer abrir ou se você vai deixar ficar apegado ao presente que você recebeu hoje. Não, mas o dia de ontem foi tão legal que eu quero fazer igual. Só que o presente de hoje é outro. E o futuro vai ser outro. E amanhã vai ser outro presente. E aí você fica conectado com o quê? Com o passado? Com o futuro? Ou você se autoriza a viver hoje? Viver esse momento. Viver saudavelmente aquilo que precisa. É como se... Porque assim, ó, eu não vivo pensando que eu vou morrer amanhã. Não vivo. Acho que seria muito sofrimento viver pensando, ai meu Deus, eu morro amanhã, então eu tenho que fazer tudo hoje. Mas também não dá para viver achando que a gente tem uma eternidade. Ah, eu vou deixar para ser feliz amanhã. Eu vou deixar para ligar pro meu amigo amanhã. Eu vou deixar para dizer que amo amanhã. Lembram daquela máxima? Amanhã pode ser tarde. Então, essa segunda lei do desapego é justamente que você possa viver o teu momento presente. Viver o dia de hoje, aprendendo com o passado e construindo um futuro novo e um futuro saudável. E essa construção, ela é feita nesse momento, no momento presente verdadeiramente. Terceira lei do desapego: liberte-se dos outros e permita que eles também sejam livres. Por quê? Porque os apegos exagerados, eles são tóxicos. A possessividade é tóxica. Quem é que gosta de viver preso, limitado ou refém? Lembram que o Osho fala, que eu trouxe a frase do Osho, que o amor é liberdade? Então é justamente isso, assim, se você conseguir ser livre para ser você mesmo, você autoriza que o outro também seja livre e seja ele mesmo. Eu tenho ouvido muitas pessoas e tenho sentido também muitas relações onde as pessoas, os casais, sejam namorados ou mesmo casados, né, relacionamentos mais sólidos, em que um parece que precisa dominar o outro, em que um precisa manipular o outro.
E cada vez mais eu tenho consciência de como os relacionamentos eles precisam entrar em um novo momento. Em um momento em que você é um ser individual, o teu parceiro e a tua parceira é outro ser individual, e vocês dois inteiros escolhem compartilhar uma vida e uma história. Mas antes de ser um casal, são dois indivíduos. E quando, nessa terceira lei do apego, é justamente o entendimento de que eu não tenho que obrigar ninguém a estar comigo. Se a pessoa não quiser ficar, é sabedoria deixar a pessoa seguir. Porque quanto mais esforço você estiver fazendo, mais difícil vai ser para você ser feliz. Então, se você está num relacionamento, está num trabalho, está numa vida em que você tem que se esforçar para fazer as coisas, em que você tem que esquecer de você para ter a pessoa do teu lado, não serve. Não serve, porque vai chegar um momento em que você vai se sentir necessariamente cansado de ficar segurando. Cansado de ficar segurando a xícara, segurando esse processo emocional. Então, se você quer ser amado, se você quer ser aceito, faça isso por você primeiro. E só autorize que fique na tua história quem fizer isso para você com leveza. Se você tiver que estar se esforçando para a pessoa ficar na tua vida, tá errado. E aí eu pergunto, até quanto tempo você vai aguentar ficar segurando? Por mais difícil que seja esse processo de dor, de sofrimento, né? Esse luto que acontece, é importante deixar seguir. Porque é uma grande oportunidade, tanto para você, para encontrar uma pessoa que faça sentido e que ajude você na tua história, e você deixa outra pessoa também a fazer as coisas dela, dentro da história dela. É a situação do soltar, de liberar todo esse processo, né? Eu deixo o outro livre. Se ele voltar, é porque eu conquistei. Se não voltar, é porque nunca tive. E para mim, fidelidade é a mesma coisa. Fidelidade é uma escolha e não uma obrigação. Porque quem quer ser fiel, será fiel. E não adianta ficar investigando, cuidando, cobrando a posse, às vezes até da sugestão. A posse, às vezes, até da sugestão. Então, necessariamente, solte, libere. Se voltar, é porque quer ficar. Se não voltar, é porque não é para ser para você. Porque não se perde o que não tem. É exatamente isso. Ninguém perde o que não tem. E às vezes você não quer perceber que aquilo já não é mais. E aí você fica sofrendo, segurando, tá cansando o braço, já nem sente o braço, mas tá segurando. Então é justamente esse soltar. O quarto passo, a quarta lei do desapego, ela é a lei de que as perdas, elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, e eu falo em perda não só de luto, né, de perder pessoas, mas em lutos de relacionamento, em perda, porque, gente, evoluir, crescer, passa por perder. Para você ser algo melhor, você vai ter que desapegar daquilo que você é. E, honestamente, nada nessa vida é para sempre. Nenhuma decisão é eterna. Todos sabemos que vamos morrer. E que as pessoas na nossa história também vão morrer, ou elas vão viajar, elas vão morar longe, ou elas ficaram conosco por um tempo e o ciclo acabou. Não significa que não foi bom. Não significa que foi um fracasso.
De forma nenhuma. A diferença é o que você faz para melhorar aquilo que você está sentindo. Porque ter perdas, mudanças na vida é normal, é natural. Se você não conseguir olhar para isso com tranquilidade e aprender a lidar com isso com coragem e com leveza, você vai ficar segurando. E esse segurar vai te causar dor, vai te causar sofrimento, vai te causar desconforto. E assim, não adianta criar um mundo fantástico de Emanuele, achar que tudo vai ser perfeito, que as pessoas vão viver eternamente, que elas vão me entregar o amor, a leveza, a alegria, tudo que eu quero e tudo que eu mereço. É utópico. Não existe isso. As perdas acontecem. A diferença é o quanto você consegue lidar, se adaptar e recomeçar. Porque para você evoluir, você precisa soltar de quem você é nesse momento para construir uma nova história. E se a gente perceber, usando uma outra metáfora, a gente está o tempo inteiro em reforma. A gente está o tempo inteiro destruindo algumas paredes, construindo outras, melhorando outras, pintando, deixando mais bonito, colocando papel de parede em outras. A gente está o tempo todo nesse processo de desconstrução e de reconstrução, ou de desprogramação do cérebro, de ressignificação da nossa história, do nosso passado e de reprogramação da nossa história. Porque isso vai fazer com que o teu processo emocional vai fazer esse movimento de leveza. Porque, gente, você, eu, todo mundo já não é mais a pessoa, a situação do passado. Nós já somos outras pessoas, já somos outros conhecimentos, já somos outras consciências. E de verdade e honestamente, para quê ficar segurando? Para quê? E agora eu quero deixar uma tarefinha para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem nesse momento o que você está apegado, seja no passado, seja no futuro. E quando você tomar consciência de tudo aquilo que você está apegado, eu gostaria que você escolhesse objetos que você mais tem apego, né? Eu já sei que tem alguns que são apegados a sapatos, outros a roupas, outros a objetos, outros a mensagens, que eu já fiquei sabendo também, outros a fotos, enfim. Veja o que você tem mais apego. E eu gostaria que você escolhesse tirar, liberar. Veja o que você tem mais apego de objetos, né? Então vamos supor roupas, tênis, sapatos, e que você faça um ritual, que você se prepare, coloque uma música que você gosta, que você entre em contato com você, que você acesse dentro de você tudo aquilo de emoção que você tá apegada, que você tá de alguma forma que você não consegue soltar, seja relação, seja emoção, seja passado, futuro, enfim. E aí você olhe para os sapatos, olhe para os tênis, olhe para as roupas e você dê o comando para dentro de você que você vai tirar aqueles
vai tirar alguns objetos dos quais você é apegado. E que ao tirar esses objetos você dá autorização para o teu sistema para ir se desapegando também daquelas emoções e daquelas sensações. Então que você possa verdadeiramente fazer com consciência. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de ficar um tempo observando, lembrando de tudo aquilo que passou, tá tudo bem. Quanto mais profundidade você conseguir ter, maior vai ser o teu processo de liberação, de emoção. E assim, não precisa jogar fora. Você pode doar, você pode dar de presente para outras pessoas. O importante é que você autorize dentro de você a ficar apenas com o necessário. E o necessário é o presente, apenas o presente. Você pode tanto doar, você pode jogar no lixo, ou você pode dar de presente. Façam o que sintam verdadeiro, façam o que sintam honesto dentro do coração de vocês. Pode apagar, pode rasgar, se for foto, enfim. O importante é que você faça esse processo de desapego, que vai acontecer dentro, mas que você vai dar o comando fora. O comando começa fora, pelos objetos. Espero honestamente que vocês possam cumprir com sabedoria essa tarefa de hoje e que vocês possam soltar a xícara que vocês carregaram há tanto tempo. Um beijo grande no coração. Vivam o presente de hoje, porque amanhã tem outro presente. Amanhã é outro dia.